lá dos molhos do ferrinho. Chega lá e posa lá no microfone até o ferrinho. Pega esse aqui no ferrinho lá. Não, mas atrapalhar ele. Porque eu aceitei o Jesus que só o áudio dele ali é bom, deixa lá aí. Pega de longe o áudio dele. É bom. As minhas promessas não são deste mundo, mas sim lá no céu. As pessoas, pastor, que está negociando a sua salvação, que está negociando a palavra do Senhor. Gravar lá e sai tudo. Mas eu vim aqui para dizer para você nessa noite que isso não é de Deus e isso não é de Deus. Irmão Jesus, o que seria um homem que ele se coloca numa posição de um falso profeta? Segundo a Bíblia e segundo o que eu estudei, pastor, um homem que ele se coloca numa posição de falso profeta, ele não busca juntar almas para o reino do céu, mas ele busca juntar pessoas para lhe acompanhar, para dizer que ele é grande, para dizer que ele é poderoso, pessoas que querem multidão e aplaudindo. Aleluia, Jesus. Mas esse evangelho não é um evangelho que eu ouvi, mas esse é o que Cristo fala. Segundo Tiago, capítulo 4, homens de olhar altivo, homens soberbos, homens que não buscam agradar a Deus, mas que buscam as suas próprias alegrias, as suas próprias alegrias. Nós passamos por situações espirituais e por situação que nós olhamos e eu confesso à igreja que já passei por essa situação, que muitas vezes a pessoa dizia para mim assim: ei, irmão, eu quero é que o evangelho seja pregado, que o evangelho seja anunciado. Mas quando chegou na hora, a primeira coisa que ele fez foi abandonar a palavra. Primeira coisa, irmão, isso que ele fez, não precisa disso tudo não, pastor. Para que tudo isso? Olha, Deus não diz que é assim. Deus nos chamou, irmãos, para que nós venhamos servir Ele. Não como o mundo diz, só de coração. Deus só quer meu coração. A Bíblia diz que é corpo, alma e espírito. Deus ele não quer coração porque ele não está na fila do SUS, não. Quem precisa do coração é uma pessoa que está doente do coração. Com Jesus, ou é tudo ou nada. Ou eu te entrego. Vou chegar, vai pegar aqui, ó. Vou tirar o telefone em cima lá, o ferrinho em cima. Mas entregando tudo a nosso íntimo, pastor, toda a nossa alma e todo o nosso ser. Nós vamos encontrar riqueza. Não, nós seremos perseguidos. Irmão, bota aí, vem me. Nós seremos caluniados. E a preocupação, aleluia, Jesus, de Cristo é exatamente a preocupação de Cristo é exatamente, amados irmãos, que nós venha tomar cuidado, ser vigilante, que nós venha ser cauteloso, observar, né, pastor? Porque muitas vezes a palavra do Senhor já vai nos dizer: porque meu povo padece por falta de entendimento. Tu sabe que aquilo não é certo, mas porque persiste e porque insiste. Nós olhamos hoje, irmã Laís, pessoas que entram no meio da igreja do Senhor para causar divisões, para dizer: eu estou erguendo uma igreja, eu estou lá tomando conta de alma, eu estou lá sendo um pastor. Irmãos, ser pastor segundo a Batista Moriá é um chamado espiritual. Isso não se põe a mim dizer que quero ser, mas se põe a Deus me chamar, se expõe a Deus me capacitar, se põe a eu ser obediente e ter um zelo pela obra do Senhor. Por isso é que eu tomei este ponto ao cautelar as vozes dos falsos profetas. Irmão Jesus, sobre a guerra, nós vemos crente hoje, pastor, preocupado que lá no Irã está subindo bomba e descendo bomba, e eu não vejo Jesus preocupado com bomba. Eu não vejo Jesus preocupado, irmãos, com
com guerra, mas vejo Jesus preocupado com a guerra espiritual, porque o maior bombardeio na vida de um crente é espiritualmente, quando nós passamos a desobedecer a Deus. Aí nós passamos a ver, irmão, o maior bombardeio. Nós estamos fazendo uma obra de domingo e todo mundo que nós chega para pregar já é afastado, já é desviado, já está, eu estou há 2 anos, há 3 anos, eu estou há tanto tempo. Por quê, irmãos? Porque buscou o caminho fácil, porque quis andar da sua própria maneira. Amados irmãos, quem provê na vida de um crente é o próprio Deus. Então, se chegasse a acontecer uma guerra, será se Deus errou quando ele diz o quê? Não temei-vos. Não se fique angustiado, não fique temorosos. Ai, mas eu vou morrer. Mas a Bíblia diz, irmão, que nós estamos chamados o quê? Para uma vida com Cristo no céu. Isso não é mais preocupante para o crente. Isso não é mais preocupante. Porque muitos virão dizendo, pastor, muitas pessoas chegarão dizendo, eita, Cristo está no deserto, Cristo está ali. Há pessoas que dizem assim, eu só vou para a igreja fulano de tal, porque lá tem poder. A Bíblia diz, irmão, que o falso, ele fala prodígio, que ele vai enganar até os escolhidos. Você sabe o que é escolhido? Você é uma pessoa escolhida, mas os prodígios que os teus olhos buscam, não é os que Deus quer te mostrar espiritualmente. Deus está te mostrando coisas espiritual, e tu está querendo fazer igual a Paulo, ele vai escrever na carta a 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, eu não ando segundo o que vejo, mas eu ando segundo o que não vejo. Porque o que eu não vejo é eterno, mas o que eu vejo é temporal, é momentâneo, aquilo se desfará. Aí nós olhamos para Jesus, e Jesus tem nos prometido a vida eterna. E muitas vezes nós estamos assim, não, mas tem muitos crentes assim, irmã Laís, que saiu da presença do Senhor, pastor, dizendo porque lá tinha poder, e aqui não tem. Lá tinha maravilha, e aqui não tem. A Bíblia nos diz em Atos Apóstolos capítulo 7, que ali se levantava um homem chamado Simão, qual ele tinha prodígios. Todo mundo que estava ali era submisso a ele, porque ele era adivinho. Muitas vezes tem tanto crente que não tem palavra, irmã Antônia, que se entrega porque o cabo adivinhou qualquer coisa da sua vida, como se você mesmo não conhecesse a sua vida. Que loucura, velho. Ai não, mas ele disse isso da minha vida, irmão Antônio, e eu não conheço minha vida? Tem muitas pessoas que estão dizendo aí, irmão, que o tempo vai se findar. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que esse tempo não foi revelado a nem os anjos, nem o Filho do Homem, mas está com Deus, só Ele sabe esse dia. Mas Ele manda nós sermos vigilantes, cautelosos, que nós seja observador e praticador da palavra de Deus, que nós andamos em caminhos retos, estreitos e de subida. Por que você diz isso, irmão? Porque quando, irmão Antônio, a coisa se torna fácil demais, não é de Jesus. Quando as coisas, pastor, passam a ser fáceis demais, não é de Jesus. Aí você pode me dizer, irmão Gelson, me prove biblicamente. Jesus, ele curou, fez milagre de todo jeito, mas ele tinha de passar pela cruz. Não teve jeito, pastor. Os pessoal quiseram foi fazer dele rei, e ele no meio da multidão saiu devagarinho. Não é comigo, porque eu não sou rei deste momento. Eu não vou trocar minha eternidade para um pequeno momento, pastor. Aí nós achamos o quê? Evangelista. Mas o poder de Deus está em a pessoa adivinhar, em profetizar. Por que ele diz no capítulo
24, ao cautelais com falsos profetas, porque falso profeta, irmã Laís, no momento, a única coisa que eles fazem é falar. Eita! Engrossa a voz, ajeita o tutano, pastor. Aí quando ganha, começa a desfazer a obra que o pastor fez. Começa, pastor, a desfazer a obra, tá entendendo? Pintura de cabelo, isso não é pecado, não. Essa calça que tu anda todo dia não precisa disso também, não, rapaz. Ele começa a desfazer, pastor, a palavra de Deus. Ele começa a desfazer o chamado de Deus na vida da pessoa. A Bíblia diz que muito é dado, muito é requerido, irmãos. Você acha o quê? Que Deus ele vai lhe dar poder para você andar do seu jeito? Que ele vai lhe dar dons, pastor espiritual, para você fazer da sua vontade, para que você seja maior do que ele? Não existe isso não, irmãos. Nós vemos hoje em igreja e ministério, irmão, que não tem mais reverência, pastor. Dentro da igreja é glória e aleluia. Lá no mundo, qual é? Para ele estar fazendo o culto racional dele, eles estão afastados da palavra do Senhor. Eles estão desfazendo da palavra do Senhor. E os pastores dizem assim: não tem problema. Por que não tem problema? Porque eu sou grande. Muitas pessoas reconhecem o meu ministério. Muitas pessoas veem o meu status. Muitas vezes as pessoas veem que eu tenho muito seguidor. Eu queria dizer para você, e me perdoe, pastor Flávio, todos nós aqui somos seguidores de Cristo. Até o nosso pastor, qual foi nos chamado para nos liderar, ele tem de andar no caminho de Cristo. Que não, para onde é que nós vamos? Para onde é que nós vamos, pastor? No dia que o senhor, somos tudo velha. Aí o senhor desvia. A Bíblia diz: tome cuidado com os guias cegos. Homens que não tem mais, irmão Antônio, caráter espiritual, mas o olhar dele é altivo. Olhe para o tamanho do meu ministério, olhe para o tamanho do meu templo, olhe para a minha vida. Eu sou um exemplo do crente é Cristo, irmão. Um dos meus maiores exemplos nessa igreja, irmão, é a irmã Marina. Ela nunca foi a maior pregadora dessa igreja. Eu nunca vi a irmã Marina pregando, mas sempre foi crente, sempre perseverou na palavra, sempre está em santidade. Irmão, mas por que você não se inspirou no maior? Porque, irmão, isso é vida, não é só pregação não. A Bíblia diz em Apocalipse que bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que lê a palavra de Deus e aquele que pratica. Porque se nós somos só ouvintes, pastor, nós nunca seremos o quê? Santo. Os meus ouvidos só ouvem. Os meus ouvidos só ouvem a palavra de Deus. E quando foi que o teu coração ardeu? Quando foi que tu chorou de arrependido? Quando foi que tu percebeu que o que tu está fazendo agride o Espírito Santo? A Bíblia diz, irmão, que todo pecado é perdoado em todas as épocas, mas o pecado contra o Espírito Santo não é. Aí de repente você é templo e morada do Espírito Santo. Aí você decide, pastor, o carro passar em cima dos cavalos, aí dá ruim. Você decide tratar o Espírito Santo mal na sua vida. Isso é como se tu convidasse uma pessoa para morar na tua casa e de repente, irmão Antônio, tu não desce mais o que beber, tu não desce mais o que comer, tu não desce mais nada. O Espírito Santo, irmão, depende da tua ação também, que ele não vai te forçar, que ele não é um espírito possessivo. Ele vem para nos ajudar. Ele não vem para o quê? Tratar nós como se nós fôssemos escravos dele, mas ele veio com amor e carinho para nós. E nós temos deixado de ser cautelosos para andar segundo o que nós vemos. Se os meus olhos vê, é de Deus. Pastor, eu estou quase cego, o senhor sabia? Se eu for contar com meus olhos, aí tem muitas pessoas que eu não vou conhecer no meio da rua. Está entendendo? Mas só que de tanta intimidade que eu tenho com as pessoas, irmã Lenita,
Com distância de 100 metros, eu não conheço o seu rosto, mas eu tenho intimidade com os irmãos, eu conheço só pelo andar, só pelo jeito. Por quê? Porque quem tem intimidade com Deus, ele sabe o que é de Deus e o que não é. Quem tem intimidade com o Espírito Santo, ele automaticamente ele olha e diz: isso não é de Deus, isso não provém de Deus. Ah, mas irmão, estou falando de falso profeta, irmão. Ah, irmão, mas o irmão, ele é fogo puro. A Bíblia diz que fogo consumidor é nosso Deus. O irmão, ele vê anjos em todo canto. Ixi, dá até medo, pastor, o cara vê anjo em todo canto. Eu faço igual um pregador que tem na internet. Ele disse que se ele vê um anjo, ele não sabe o que faz, se ele cai, se ele corre. Vai entendendo? Porque as pessoas hoje vê tanta coisa e não tem temor a nada. Se nós formos olhar que toda vida que apareceu um anjo, a pessoa já entrava no espírito de adoração. Hoje nós vemos e achamos que é comum. Amados irmãos, eu até vou dizer, pastor, isso é fictício. Isso é só para dizer que eu sou um homem cheio de poder. Eu conheço, pastor, pessoas que morreu crente, que não negou a cruz e nunca viu um anjo, mas foi para o céu. Ah, irmão, mas pregar essas palavras não é muito bom, não. Irmão, a Bíblia diz que eu serei o que? Açoitado. Eu ainda não levei nem essa porrada, pastor, por causa de Jesus, viu? Eu ainda não levei nunca fui na cadeia por causa de Jesus. Então, o que é que o evangelista quer dizer? Amados irmãos, leia a Bíblia e bote ela na tábua do seu coração, para que quando esses homens se levantar na tua frente, tu não seja enganado. Ai, mas ele sorri tanto, ele é uma bênção, ele é uma maravilha. Irmão, quem é bom é Jesus. A Bíblia diz, irmão, sobre aquela parábola, irmão Antônio, do samaritano. Passou-se um sacerdote, pastor, tá entendendo? Mas só que o sacerdote não tinha azeite nem remédio. Olhando para o rapaz doente, ele só passa de lado. E passou-se também um levita. E ele olhando a mesma coisa, não tinha nada para dar, porque quem não tem Jesus não tem nada. Mas se ele tivesse Jesus, mesmo com Jesus ele ia lá. Eu nem tenho nada de prata nem de ouro, mas eu tenho Jesus. Eu vou te dar Jesus nessa noite. Ele fazia igual Pedro quando chegou em Atos Apóstolos capítulo 13. Olha, eu não tenho nem ouro e nem prata para tirar. Eu estou sem nenhuma moeda aqui. Mas o que eu tenho é melhor do que moeda e prata. Eu tenho é Jesus. Aí ele olha e diz assim: eu vi Jesus curar, e eu tenho certeza que se eu tocar na mão também cura. Levanta e anda. O homem ficou tímido, pastor. A Bíblia diz que a fé de Pedro era tão grande que ele tomou ele pelo braço. Levanta, porque eu creio no Deus que eu prego. Tudo será envergonhado, meu Jesus. Tu não será envergonhado, Jesus. Mas irmãos, a gente olhamos hoje crente com depressão. E o Espírito Santo que está em tu, serve para quê? Aí nós passamos por tristeza. Nós passamos por tristeza, pastor, mas não ficamos tristes por resto da vida. A Bíblia diz que ainda que a luta dure uma noite inteira, mas espera amanhã, nós ouviremos resposta de Deus. Ainda, irmão Antônio, que nós passamos a noite toda em pranto, em choro, em guerra, em peleja. Aí vai morrer, não vai morrer, vai morrer, não vai morrer. Ainda pela amanhã nós teremos resposta do Senhor. Esse é o Deus. Esse é um Deus verdadeiro. É um Deus que Ele te prova. Ele te coloca no deserto, mas Ele também te aprova. E Ele passa contigo e não larga a tua mão. Ele passa contigo e não larga a tua mão. E nós olhamos hoje e vemos e não queremos mais ser
Nada, não queremos disfarçar mais por nada, Diácono Valério. Nenhum tipo de peleja, porque nós queremos ser o quê, pastor? Um céu na terra, feliz na terra. Eita glória! Aqui é fogo. Aqui é poder. O poder está na renúncia. A Bíblia diz o quê? Que se vós tiver o domínio próprio, nós tivéssemos o domínio próprio, seria muito maravilhoso. Língua aferroada é a minha. Consegui ainda não, pastor. Língua que me dá trabalho. Mas não olhamos, irmão, e achamos que domínio próprio é para andar segundo a nossa concupiscência, irmã Marina. Domínio próprio é para dizer: Jesus, tu tem o primeiro lugar nessa casa. Eu entreguei a vida, foi a ti. Eu escolhi e tu me escolheu. E eu quero dizer para os irmãos, tome cuidado. Tome cuidado, irmão. A irmã Laís, ela ama muito os porquinhos dela. Sabe por quê? Porque ela cuida. Porque ela zela. Porque ela sabe o gasto. Porque ela está ali quando está doente. Aí de repente chega um lobão, irmã, quer pular a cerca do aprisco, pastor, e chega lá dizer, e pegar as ovelhas dos outros e dizer que é dele. E eu sou de Deus. Que Deus o nada, rapaz. Isso é um embaraço, um laço de passarinheiro. Isso é uma seta. Porque para nós tomar alguém de outra pessoa, irmão, automaticamente nós temos de desfazer. Dizer que o outro não presta, pastor. Presta não, ele não presta não. O que ele ensina não presta. E Deus, ele não veio para desfazer, ele veio para construir. Irmão Gelson, de que forma? De que forma? Vou dizer para os irmãos. Jesus, ele poderia ter ido, irmã Lenita, lá no Sinédrio, lá no templo, lá na escola onde Paulo estava, e pegado os discípulos, tudinho dele lá. Ei, eu quero os melhores. Qual é o melhor que tem aqui de faculdade? Os que têm mais conhecimento, os mais fortes, os mais bonitos, os mais galanteadores. Eu quero os melhores. Não era não, pastor? Mas o que é que Jesus fez? Aí buscar Pedro, que não sabe ler, que é uma pessoa que não tem conhecimento de leitura. Aí diga assim: quem faz aqui é eu, quem constrói é eu. Ele pode não saber nada até o dia que eu chegar, mas quando eu chegar ele vai saber. Todos podem tratar ele como pedra, mas quando eu chegar na vida dele, eu vou moldar essa pedra. Eu vou transformar essa pedra. Eu vou fazer uma pedra preciosa. Você não vê Jesus tomando discípulo de ninguém, irmão. Você vê ele construindo o ministério. Do nada. Você vê ele erguendo. Você não vê ele indo lá e pedindo. Ele poderia chegar, é isso aqui que eu quero dizer para os irmãos. Ele poderia ter chegado lá para Caifás e ter dito: ei, eu vou me amigar contigo e tu me dá os teus discípulos melhor. Jesus pegou pessoas do nada, irmãos, e botou para pregar a sua palavra, profetizar a sua palavra. Em Atos Apóstolos capítulo 3, quando Pedro começa a pregar, até aqueles homens que eram conhecedores da palavra, pastor, ele se admira do conhecimento qual Pedro tinha agora, nesse exato momento. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que quando vós for levantado e levado até os reis e senhores dessa terra, não se preocupa com o que tu vai falar, porque o Espírito Santo que está em tu, ele se encarrega do que dizer. É nós, pastor, que paramos de ser dependente de Jesus. É nós que paramos de estar buscando a Jesus, porque melhor é buscar no mundo do que buscar em Jesus. E é mais fácil mesmo. Mas isso é o que? Falso. Esse mundo, pastor, ele não coopera para o Evangelho de Deus. Ele não trabalha a favor. Toda a vida que ele pega um crente rei fragilizado, a primeira coisa que ele faz, irmã Fransquinha, é: tome uma rasteira. Aí depois que ele derruba, ele humilha. As pessoas olham ali: aí,
Até outro dia pregando a palavra de Deus, um crente só andava bem arrumado, bem vestido, bem tudo, porque ele quer massacrar e depois ele quer derrubar e depois ele massacra. Jesus, ele disse que o sal, quando perde o seu sabor, só serve para ser pisado. Nem o mundo quer mais ele, irmão Frasquinho. Você vai pensando, pastor, para me terminar, vai pensando você, que o mundo quer você, quer nada, ele quer lhe humilhar, ele quer lhe destruir, ele quer desfazer o que Deus fez na sua vida, ele quer tirar a presença de Deus da tua casa, da tua família, da tua esposa, dos teus filhos. Ele quer fazer a mesma coisa que ele fez lá no Jardim do Éden. O que? Foi lá, não tem problema fazer isso aí. Muitas vezes, irmão, pastor vai dizer assim: irmão, isso não é de Deus. Aí lá sai aquela palavra é maligna, chega perto de tu, aquela irmã que não tem nem conhecimento, ou aquele irmão, precisa disso tudo não. Esse não é Satanás, irmão, isso não é. Precisa disso tudo não, o diácono Valério, para que isso tudo? A Bíblia diz, irmãos, que Pedro deixou a casa dele, Tiago deixou a casa dele, os discípulos, pastor, deixou tudo por Jesus. E só um que disse assim: Senhor, deixa que eu vá primeiro enterrar meus pais. Jesus, olhando para ele, diz assim: pois tu não é digno de mim. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo na sua vida, mas tome cuidado, que Jesus é uma espada afiada de 2 fios. A Bíblia diz, e João vai nos garantir, irmão Édico, lá em Apocalipse, que ele vê Jesus, ele vê saindo da boca de Jesus uma espada aguda de 2 fios. Mas Jesus é amor, é sim, que ele morreu na cruz do Calvário, mas ele também é juiz, viu? Tome cuidado. Irmão, mas o culto só presta, pastor, se for cheio de palavra de receber. Deixa para receber no céu, que Deus lhe prometeu. Deixa para receber no céu. Amados irmãos, e eu vou dizer aqui bem sério, pastor, vai chegar muitas pessoas um dia lhe convidando, porque já chegou para mim, não foi, pastor? Irmão Gelson, eu quero fazer algo muito mais bonito. Que bonito nada, rapaz. Se eu vou na casa da irmã Laís e tiro uma coisa que não é dela, não é bonito nunca. Se eu chego na sua casa e desfaço a sua obra, não é bonito nunca. Aonde é que diz que é bonito desfazer? Bonito é construir. Tem 1, gera 2, tem 3, gera 6. Não é, pastor? Isso é bonito. Mas dividir para construir não existe. Não existe, irmão Edson. Eu não vou conhecer. Todos que quiser dividir é como Satanás, né, pastor? Todos que quiser. Escute, irmão. Todos que entrar para dividir é de Satanás e não é de Deus. Irmão, você disse que essa palavra com autoridade de quê? Por debaixo do sangue do Cordeiro. Todos que dividir, pastor, não é de Deus, mas é de Satanás. Todos. Entrou para dividir, entrou para separar, entrou para desfazer, nós podemos já dizer: tu é falso. Irmão, mas eu não creio nessa palavra. Meu irmão, se tu não crê, outro vai crer. Se tu não crê, outro crê. Jesus pregava para um bocado, mas quem creu na cura foi a mulher do fluxo de sangue, e quem recebeu o milagre foi ela. Se você não crê na palavra, é você que está perdendo, não é eu não. Porque ela disse na casa dela: olha, se o menino pastor, eu tocar só na veste, eu não quero nem falar. E muita gente está empurrando Jesus. Jesus vai para lá, empurra Jesus para cá, não é, irmã Antônia? E não recebia um milagre, porque Jesus não cura quem não crê. Não recebia, pastor, um milagre, porque Jesus não cura a pessoa que não crê.
Profeta só para... Irmã Santa está mandando terminar, vou terminar. Profeta só para profetizar, irmã Antônia, tem um bocado. Oxi! Eu fui ao culto uma vez, não vou citar nome por ética, mas o rapaz olhou lá e disse assim, ele olhou para o pastor da igreja, o pastor grande, e disse assim, começou a falar em língua, foi 20 minutos, irmã. Irmã Francinha, foi 20 minutos o cabo no reteté. E eu doido para saber qual era o mistério. Que eu estava rindo na igreja, pastor, toda girando, toda rodando, toda pulando. E eu disse, rapaz, eu não conheço esse espírito não, mas estão dizendo que é bonito, vai lá. Quando o rapaz terminou de rodar, pastor, ele olhou para o pastor da igreja e disse assim, ei pastor, Deus mandou eu te dizer. Eu disse o quê? Que agora aqui nessa cidade, todo evangelho que for pregado vai ter de passar por ti. Eu disse assim, agora nós geramos um papa no meio da igreja dos crentes. Todo mundo agora vai ter de ir na casa dele. O pastor se levantou, irmã Laís, e ficou cheio de si, um olhar altivo, um homem cheio de poder. Humano. Ainda ele disse assim, pastor, e vai se levantar um obreiro aqui para confirmar o que eu estou dizendo. Aí o obreiro se levantou, o púlpito de mais de 100 obreiros, 100 presbíteros, levantou lá no canto e começou um reteté, tututu, e lá se vai. E o intérprete foi ele, vendo como Deus confirma. E eu lá, se a profecia é de Deus, né, pastor? Nós esperamos para se cumprir. Nós esperamos para se cumprir. Você sabe o que isso aconteceu? Ele perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu o galardão, foi tudo, mas não era Deus que estava falando. Pois então ele falou ao contrário, era Deus dizendo que ia destruir, se ele não se convertesse. Era Deus dizendo te apuluma, mas o profeta mundano, pastor, não fala o que Deus quer não. Ele só fala o que ele quer. Que ele quer ver as irmãs aqui dando glória e batendo palma. Falso profeta, ele veio para te enganar com palavras o quê? Persuasivas, palavras agradáveis ao teu entendimento. Jesus, quando te chega, diz assim, Pedro chega para ele, irmã Sandra, e diz assim, Pedro, quer vir após mim? Ele diz, quero. Toma a tua cruz e me segue. Pedro, pastor, não sabia nem o que era uma cruz. Te preocupa não, que eu vou te mostrar quando eu subir em cima da minha. E quando tu pegar a tua também, tu vai ver o peso dela. Crente, ele anda com cruz, irmão. A chave do céu do crente é cruz. E cruz, irmãos, é lugar de renúncia. Não é lugar de bafafá, não. E o que é que eu digo para aqueles irmãos que profetizou se eu visse eles hoje? Os cabas mentirosos são vocês dois. Irmão, tu dizia, pastor, que era mentira, não foi verdade? Se fosse verdade, eu tinha pegado na mão dele, irmã Sandra. Oh, dois homens de Deus. Profeta era Eliseu, irmão. Eliseu era profeta. Eu não sei qual é o profeta que vocês servem, não. Eliseu é profeta. 1 ano sendo observado a vida. Depois ele ainda disse para a mulher, Sulamita, vou lá, no tempo certo do Senhor voltarei, e tu estarás com o meninozinho no braço. Quando ele volta no tempo certo, lá se está, irmão, o meninozinho lá. Isso é profeta. O menino vai e perde o fôlego de vida, pastor. Ela vai lá até ele. Eu não te pedi, mas tu me deu, não me deu? Deu. Então tá lá, vai lá te responder para o que tu me deu. Ele pega lá, pastor Jazi chega, o servo chega, pergunta, eu não quero conversa com quem não tem testemunho não, eu quero conversa com quem tem. Vai dizer que ela também não viu a vida daquele rapaz? Eu não quero conversa contigo não, que de vez em quando tu foge. Eu quero é com ele que está lá em cima. Ele desce lá, vai na casa dela,
E quando ela chega na casa dela, nós vemos o poder de Deus real. O entendimento é que não tinha espírito. Ele se deita por cima, sopra o espírito de vida aqui. Eu não sei qual é o profeta que tu está seguindo, mas eu quero dizer para tu que todo profeta de Deus, ele gera vida. Ah, irmão, ele vai ressuscitar um morto, pastor? Não, mas tem pessoas aí neste mundo que estão mortas espiritualmente, e ele vai lá e gera vida. Ele vai lá e gera vida. Irmão, o profeta que não gera vida, mas que tira vida, não é profeta de Deus, não. Ah, irmão, teve uns que tirou, mas foi com permissão de Deus. E hoje nós estamos o quê? Buscando salvação. Então o que eu quero dizer para os irmãos encerrar nessa noite: observa a tua Bíblia, tua palavra de Deus. Porque profeta que anda no luxo, irmão, está esquecendo que tem lá na África, pastor, uns pedindo só o que comer. Nós rachamos, irmão, só porque a voz do cabo é grossa. Eita, é um grande homem de Deus. O homem de Deus está, irmã Laís, lá na África, no meio do arrumo de menino, que não tem pai nem mãe. Mulher de Deus está lá, que não tem nada, abandonou tudo aqui, foi cuidar de criança na África. Tem homem de Deus, mulher de Deus, que nunca anunciou para ninguém, mas lá no céu está escrito o seu nome, e Deus dá poder todo de graça. E não acha que o crente só é crente em cima do púlpito, não. Ai, mas o crente só é crente se pregar bem. Mentira! O crente é crente quando ele vive uma palavra genuína, verdadeira, cheia de renúncia. Isso é um crente verdadeiro. O Antônio pode até não falar bem, mas crente é vida. E a vida dele é o quê? Testemunho de Cristo. Se ele viver com Cristo, as pessoas veem a mudança na vida dele. Amém? Que Deus abençoe, meus amados irmãos, em nome de Jesus. A irmã Jaqueline está com a oportunidade, né, pastor, de passar a escala. E o pastor depois vai estar orando e dando as bênçãos apostólicas. Não esqueça hoje não, pastor. Aleluia, Jesus. Glórias a ti. Irmãos, quem vai pregar no culto de missão domingo que vem? Missionária Valda. Oh, glória a Jesus. E nós cremos que vai ser poder de Deus. Ai, Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Quarta, consagração no templo às 7 da manhã e estudo bíblico na casa do irmão Felipe, liderado evangelista Gels. Quinta, círculo de oração às 7 da noite. Sexta, reunião de membros. Domingo, culto de missões, dirigente evangelista Gels e a pregador missionária Valdo, amém? Glória. Aleluia. Irmãos, nós acreditamos em profecia. Acredito que todos crê, né? Acreditamos que Deus fala, que Deus se manifesta no meio do seu povo. Mas como disse nosso evangelista, o que existe é nesses últimos tempos de pessoas que na verdade não falam pelo Espírito Santo. Existem muitas, mas existem pessoas verdadeiras que falam pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. E eu já pude ver pessoas profetizando, determinando, e não existe, então não provém do Senhor. E a Bíblia vai falar que Deus permitiu espírito enganador falar por meio de certos profetas. Então devemos ficarmos atentos, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Servir a Deus é você viver em oração, ler a palavra do Senhor, tomar conhecimento da sua vontade e andar segundo a instrução. Isto é servir a Deus. Com respeito aos dons, Deus levanta e Ele dá a quem Ele quer. Sabemos disso, né? E até devemos buscar os dons espirituais. Devemos. Mas temos que ficarmos cientes de que nós estamos num mundo corrompido.
e de que tem surgido muitos falsos mestres para destruir, danificar a obra de Deus. Então vamos orar, terminando o culto, e Deus abençoe ricamente cada irmão. Aleluia. Querido Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, te dar graça por este momento, Senhor, na tua presença, momento de adoração. Abençoa a tua obra nessa cidade, te suplicamos por aqueles que não puderam vir, Senhor. Abençoa, desperta, encoraja, para que sinta, Senhor amado, o desejo de estar na tua presença, pois não há lugar melhor, Senhor, a não ser neste lugar, adorando o teu nome. Pai Santo, uma noite de paz, uma noite abençoada. Abençoa a tua obra neste campo de Pentecostes, Senhor, salvando as almas, transformando as vidas, fazendo, ó Pai, aquilo que nós não podemos fazer. Deus da glória, te suplicamos por fé em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai, e as comunhões, consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós da paz, hoje e sempre. Amém. E as palmas louvem o nome do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Transporte, mas um perigo, né? Mais seguro. Mas também acontece. É verdade. Deus do céu. Pai amado.